Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, meus queridos. Estamos então começando a nossa escola bíblica. Hoje teremos uma aula rápida. Vamos terminar um pouquinho mais cedo, se Deus quiser, não é? Estamos já na reta final do nosso panorama bíblico do Antigo Testamento. Já estamos nessa reta final, então estamos aplicando nessa fase final de profetas menores, estamos aplicando 2 profetas por domingo, de modo que no final de janeiro já teremos terminado todo o Antigo Testamento, tá ok? E então, se Deus nos permitir, em fevereiro, estaremos com a nossa configuração de classes diferente, onde voltaremos com a divisão de classes, tá ok? Muito bem, então hoje vamos falar sobre as mensagens de Amós e Obadias para hoje. Faremos o panorama e a análise como sempre. E você pode ver aí na sua tela que vamos começar pelo profeta Amós. O nome Amós significa fardos, ou quem carrega esses fardos, tá ok? Amós em hebraico significa isso. Quem foi o autor? Quem foi o autor do livro do profeta? Foi o próprio Amós. Ele era pastor, boiadeiro e colhedor de sicômoros. Não, você não pensou adequadamente. O nosso profeta Amós não era tipo o apóstolo Valdomiro Santiago, não era, entendeu? Ele era boiadeiro, sim, mas não era desse jeito, não era dessa forma, ok? Colhedor de sicômoros também, né, que era uma planta muito típica à época. Até ele ser vocacionado, não fazia parte do grupo de religiosos de Israel, já que não era profeta, nem filho de profeta, ou mesmo sacerdote, não é? Então temos aqui essa configuração de quem era o profeta Amós. A data da escrita, provavelmente entre 760 a 750 a.C., ou seja, pouco tempo depois de um terremoto, que ele inclusive faz referência no livro. No próximo slide você vê o tempo da ação. Amós declara que profetizou durante os reinados de Uzias, em Judá, e também Jeroboão II, em Israel, entre 790 a 752 a.C. O terremoto, que ele faz menção, aconteceu em 763 a.C., tá bom? Essas são as datas também. O verso-chave, na verdade, são 2 versículos-chave. O primeiro que está no capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aqui uma profecia, então, direcionada para o reino do norte, o reino de Israel. E o capítulo 5, versículo 24, também é versículo-chave. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso, que é o capítulo 5, versículo 24. Então, nós temos aqui essas 2 ênfases que ele dá.
ele faz uma profecia contra Israel, contra a nação do Reino do Norte, e também fala sobre a justiça, falta de justiça que estava acontecendo entre o povo de Deus, e isso estava ocasionando a situação de cativeiro. O tema de Amós: Deus contra a injustiça social. E aqui vem uma parte importante para a gente pensar, não é? O quanto Deus leva a sério não apenas as questões da moralidade, da espiritualidade, da moralidade cristã, mas Deus também leva em conta o modo mais sério ou menos sério pelo qual levamos e conduzimos a nossa busca pela justiça social. Muito bem, no próximo slide você vai ver o conteúdo, o que trata, com um pouco mais de especificidade, o livro de Amós. Primeiro, tempo áureo no campo político e também expansionista. Na época que Amós profetizou, portanto, era essa época em que havia expansão de reinos. Tanto os reinos pagãos expandindo os seus territórios e ampliando as suas conquistas, quanto também o próprio reino do norte estava bem. Ele estava em paz, ele estava tranquilo e estava em prosperidade. O que trouxe um significado muito difícil quando o juízo chegou, porque tempos fáceis produzem pessoas indolentes. Tempos difíceis produzem pessoas mais focadas. Não é? Era isso que aconteceu. Os tempos fáceis, lá na época em que o profeta esteve atuando, trouxe indolência espiritual e trouxe afastamento de Deus. O segundo tópico aí: Israel está em paz e próspero também por causa desses tempos fáceis. Decadência moral e espiritual na nação devido a essa facilidade do tempo. Eles se achavam protegidos por Deus e isentos de qualquer juízo pelo fato de estarem sendo abençoados por Deus com esses tempos fáceis e também por arrogarem a si a condição de serem membros do corpo do povo escolhido de Deus, né? Portanto, eles julgaram errado. Nós somos o povo escolhido de Deus, temos o rei na barriga, não é? Então, não precisamos nos preocupar em ter uma vida que realmente agrade a Deus, porque a gente, afinal de contas, já foi escolhido, não é? Será que isso lembra algumas atitudes de alguns irmãos hoje em dia? Sim, lembra. Não é? Tem crente que acha, eu sou crente, pode o mundo terminar em barrancos ao meu redor, que eu vou ficar com a minha casa feliz e contente. Não haverá juízo para mim, porque eu vou para a igreja todo dia, vou lá cantar meu aleluia, vou lá cantar os meus louvores, não é? E o povo acha que está tranquilo. Olha só, ao juízo de Deus, quando chega, ele sempre começa pela casa de Deus. Sempre começa pelo povo de Deus. Então, se Deus vai julgar o mundo, primeiro ele julga o seu povo, a nação que ele escolheu. Entendeu? Então, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Barreto, prepara-te, ó Niterói, para te encontrares com o teu Deus. Essa era a mensagem do profeta Amós, ok? No próximo slide você vai ver a continuação de alguns destaques. Amós atuou no centro religioso corrupto do Reino do Norte, em Betel, e ali pregava. A centralidade da corrupção em Israel estava lá no Reino do Norte. Por isso que esse reino foi completamente extinguido quando terminou o cativeiro. Esse reino foi exterminado da terra. Apenas o Reino do Sul é que prevaleceu com o seu remanescente fiel, e Deus preservou o Reino do Sul. Sabiamente, Amós reuniu multidões, falando primeiro do juízo divino contra as nações vizinhas. Depois, passando pelo Reino do Sul, Judá. E, por fim, só lá no final, condenando o próprio Reino do Norte, que era Israel. Isso aqui é bem sintomático, porque as pessoas não gostam de ouvir palavras de juízo. Ninguém gosta de saber que está errado. Isso na internet é muito visível hoje. Não é? A palavra da ordem, hoje em dia, é cancelamento. Se você fala alguma coisa que as pessoas não concordam, você é cancelado, simples assim. Perde emprego, perde
relevância na mídia social, inclusive, perde um bocado de coisa, né? Por enquanto ainda não está perdendo a vida não, mas isso aí por pouco tempo também, né? Daqui a pouco a gente vai ser perseguido e também perder a vida por amor ao Evangelho. Mas o fato é que Amós atuou nesse centro religioso e corrupto. E ele, com sabedoria, primeiro falou de juízo para todo mundo batia a palminha, né? Ah, Deus vai julgar as nações ao nosso redor. Opa, glória a Deus, aleluia, amém. Deus agora vai julgar o outro reino, o reino do sul. Olha, aleluia, amém, glória a Deus. Agora Deus vai julgar o reino do norte. Aí o povo parou de gritar aleluia, né? O povo parou de agradecer a Deus e de bater palminha. Porque agora vai começar a doer no próprio corpo, na própria vida, né, do povo do reino do norte. Amós é firme e objetivo e também muito claro em sua profecia, tá bom? Essa é uma característica do profeta Amós. No próximo slide, você vai ver aí a continuação. Israel era, de fato, uma nação escolhida, mas não para prevalecer-se disto. E então exercer a idolatria, a impiedade e a justiça, que foram os 3 tópicos que levaram Israel a enfrentar o cativeiro, não é? O primeiro de todos era o mais importante, idolatria. Essa corrupção espiritual contra a ação do próprio Deus, contra o próprio Deus, não é? Era uma afronta direta a Deus, a idolatria. Depois, a impiedade, de modo geral. Aí envolve violência, envolve pensamentos cruéis, envolve atitudes até próprias do paganismo, né? A impiedade, de modo geral. E, por fim, a injustiça social. Quando se fazia injustiça social também, isso era uma afronta ao próprio Deus. Então, idolatria, impiedade e injustiça social foram os principais fatores que levaram o reino do norte, Israel, a enfrentar o cativeiro assírio. Amós também disse: preparem-se para o juízo ao se encontrarem com Deus, como nós já vimos aqui no capítulo 4, versículo 12. Deus deu a Amós uma sucessão de 5 visões acerca do juízo, e você pode perceber aí, nessas 5 visões, como Deus estava tratando e retirando, né, do seu povo, Israel, todos aqueles pecados que estão incrustados ao longo do tempo, ao longo dessa apostasia, né, do povo de Deus. No próximo slide, você vai ver que, ao findar as suas mensagens, o sacerdote e falso profeta Amazias, aqui já é um outro profeta, só que falso, né, contra Amós, um falso profeta chamado Amazias, com a autorização do rei Jeroboão II. Então, esse profeta expulsa Amós de Israel, mandando-o de volta para sua terra em Judá, no capítulo 7. É como se dissesse o seguinte: ora, mas que empáfia, que coragem esse cara tem. Ele vem lá do reino do reino do norte, do reino do sul, lá de Judá, para ficar entregando profecia contra a gente aqui, né? Quem ele pensa que é, com quem ele pensa que está falando. Então, esse profeta Amazias, que era um falso profeta, é, portanto, usado por Satanás para trazer dificuldades ao homem de Deus, ao profeta real Amós, ok? Nem sempre a gente vai ser bem aceito quando a gente fala a verdade, não é? Quando se fala a verdade de Deus, a verdade que Deus revelou, há perseguição, há luta, há inclusive a situação aqui de perigo de morte, não é? Porque, de fato, é assim que o povo contrário a Deus age, com esse tal ódio, não é, contra os servos de Deus. Bom, temos ainda aqui que Amós encerra o seu ministério em Judá, anunciando um tempo de restauração ao final de tudo. Trata-se da mensagem messiânica de esperança para Judá, não para Israel. O reino do norte, como já sabemos, foi condenado, completamente condenado. Foi dizimado no cativeiro. O reino do sul, Judá, teve o remanescente fiel. E é para esse remanescente fiel que então Amós termina a sua profecia, falando de fato para Judá, não para Israel. Tá bom? Amós enfatiza a justiça de Deus que se fará sobre o seu povo.
Então, a justiça de Deus que resplandeceria para o reino de Judá, trazendo o livramento. Ok? Muito bem. No próximo slide, você vê ainda a parte do panorama agora, com a divisão do livro de Amós, que é uma divisão simples, em 3 partes. Ele pode ser dividido em juízo contra as nações, de modo geral, os capítulos 1 e 2, juízo contra Israel, o povo, né, do norte, os capítulos de 3 até 9 e 10, e, por fim, a restauração de Israel, no caso aqui agora aplicando o povo do Reino do Sul, os capítulos de 9 de 11 a 15, tá bom? Então, nessas 3 partes aí é dividido o livro de Amós. Muito bem. Agora o livro de Obadias. A gente vai falar do panorama do livro de Obadias e lá no final vamos falar da análise dos 2 livros, né? Primeiro de Amós e depois de Obadias. Então, quem foi Obadias, né? O nome significa servo de Jeová, servo de Yahvé, né? Muito bem. Autor, o próprio profeta que era contemporâneo de Jeremias. Esse profeta maior que nós já estudamos aqui. Ele era, portanto, contemporâneo dele. A data da escrita, o livro foi escrito em torno de 586 a.C. A gente está andando um pouquinho mais rápido, né? Por causa também do mesmo período histórico, que é praticamente o mesmo para todos os profetas menores. Então, a gente está pontuando apenas alguns fatores mais importantes, porque toda essa parte histórica já falamos bastante no começo dos profetas, né, como tratamos aqui. Bom, o tempo da ação, no próximo slide aí você vai ver. O tempo da ação. A profecia é uma visão dada ao profeta Obadias a respeito do futuro reservado ao vizinho reino de Edom, nos dias da invasão do Reino do Sul pela Babilônia. E aqui é interessante como que Obadias é usado por Deus, porque Edom era um povo pagão, vizinho a Israel, mas pagão. E era um povo muito idólatra e também muito egocêntrico. Quando Israel foi invadido, né, no caso o Reino do Sul, quando foi invadido pela Babilônia, o povo de Edom ajudou a Babilônia a chegar lá e começou a zombar deles. Entendeu? Aí você vai ver o que Deus fala aqui através do profeta. O verso-chave está no capítulo 1 de Obadias, versículo 21. E levantar-se-ão os salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Por que montanha de Esaú? Porque o povo de Edom eram os descendentes de Esaú. E aqui você vai lembrar da história de Esaú e Jacó, a briga dos 2 irmãos gêmeos, né? Esaú vendendo barato o prêmio da primogenitura, porque ele não levou a sério isso. E, enfim, toda aquela circunstância envolvendo Esaú e Jacó. Os descendentes de Esaú se tornou esse povo de Edom, que era um povo pagão, idólatra, um povo distante do Senhor, e, portanto, tornou-se com o tempo inimigo do povo de Deus, o povo de Israel. Não é? Era o inimigo que ajudou a Babilônia a chegar até Israel, inclusive zombava de Israel quando Israel foi invadido, né, e foi levado cativo. Então, o tema do livro de Obadias é o fim de Edom. Estava aqui falando profeticamente que Edom seria exterminado da terra, o que à época era motivo de riso também, porque Edom ainda estava bem, né? Ele achava que estava tranquilo porque estava ajudando o inimigo de Israel. Estava ajudando o grande imperador Nabucodonosor a conquistar Israel. Então, olha, estamos colaborando aqui, né? Somos colaboracionistas. Então, se estamos colaborando com Nabucodonosor, nós não seremos invadidos por ele. Veja só, né? Não aconteceu. Foram invadidos também. E foram completamente dizimados da terra, ao contrário de Judá, que teve remanescente fiel e foi preservado por Deus, tá? No próximo slide, você vê aí o conteúdo do livro de Obadias. Este livro possui apenas um capítulo. É o menor livro do Antigo Testamento. Com a invasão dos babilônios a Jerusalém, os caldeus contaram com a ajuda inesperada de Edom, pequeno reino inimigo e vizinho de Jerusalém.
Edom presenciou o cerco e ajudou na invasão, alegrando-se com isso, colaborando na pilhagem e na entrega dos fugitivos. Não é? É isso aí. Então, o povo estava aqui colaborando, ficando muito tranquilo, muito feliz, até que o tempo do seu juízo também chegou. E era o que o profeta Obadias estava falando. No próximo slide aí, letra D, Judá estava desolado, angustiado, triste e também arruinado, enquanto em Edom havia alegria, júbilo, orgulho, festa e também sensação de vitória. Não é? Eles estavam enganando-se a si mesmos. Letra E, neste contexto, Deus levantou Obadias contra Edom. A rixa entre Edom e Judá era bem antiga, já que Edom era descendência de Esaú e Judá era descendência de Jacó. O dia do Senhor viria e seria dia de retribuição. Os edomitas deixariam de existir e o reino será do Senhor, primeiro através de Israel e também alcançando toda a terra. Tá bom? Então, é importante você perceber novamente essa expressão, o dia do Senhor, que nós já vimos aqui em Joel. Joel dá bastante ênfase a essa expressão, o dia do Senhor, que também é retomado aqui em Obadias, tá bom? E nós também já estudamos em Joel na aula passada, de que o dia do Senhor tem várias aplicações. Tem uma aplicação mais imediata, uma aplicação um pouco mais avançada no tempo, e por fim, a aplicação final, que é o dia do juízo final mesmo, o dia do Senhor como juízo final, que é o dia escatológico do Senhor. Não é? E esse dia escatológico nós aguardamos ainda até ao dia de hoje. Tá bom? Então, os inimigos de Deus, eles também sofrerão o juízo escatológico de Deus lá no final. Seja o juízo mais próximo da nossa época, né, quando é um juízo mais localizado, um juízo menos geral, não é? Ou se não acontecer assim, dessa maneira, no final de tudo, no juízo final, aqueles que zombam do povo de Deus hoje colherão o fruto amargo da sua zombaria, da sua empáfia, da sua impiedade. Não é? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha.
E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, o próximo slide aí você vê a divisão do livro de Obadias, que é apenas em duas partes. A primeira parte, o juízo sobre Edom, que é o principal foco do livro de Obadias. E a segunda parte, o livramento de Sião, no final de tudo, quando Deus traria juízo e a justiça real sobre o seu povo. Tá bom? Bom, chegamos aqui à segunda parte, que é a parte da análise. Então, vamos começar analisando o que nós já vimos aqui sobre o livro de Amós, né? E depois falaremos sobre o livro de Obadias, que acabamos de ver aqui toda a parte sintética, toda a parte do sumário. Bom, o tempo de paz e prosperidade em Jeroboão II e Osias fez parecer loucura aos olhos do povo a mensagem do juízo iminente trazida pelo profeta Amós. A Assíria, no entanto, fez cumprir-se o juízo anunciado. Então, quem hoje zomba da sua fé, você como cristão, como cristã, se alguém hoje zomba da sua fé, porque você se mantém fiel a Deus, porque você quer servir ao Senhor, e as pessoas zombam porque já não está mais na moda ser cristão hoje em dia, né? Então, se isso acontece, permaneça firme na sua fé. Não esmoreça na sua fé. Porque vai chegar um dia em que aqueles que zombam hoje, depois sofrerão o castigo eterno da sua péssima escolha, né, de zombar das coisas de Deus. Isso aconteceu também na época de Noé. Noé estava construindo a arca que Deus mandou ele construir. Nunca havia chovido sobre a face da terra até aquele período. Mas Noé falava, vai chover. Mas que papo é esse que vai chover? E esse orvalho bonito aqui? Não existe chuva, gente. Você é um negacionista. Não existe chuva. Entendeu? Você está criando uma situação aqui complicada. Começava a zombar dele, da família dele, enfim. Diziam que estava perdendo tempo, coisas desse tipo. Né? Só que aqueles que tentaram cancelar Noé foram cancelados por Deus quando o dilúvio realmente veio. Né? E acabou ali qualquer tipo de zombaria naquele momento. Tá? No juízo final também vai ser desse jeito. Né? As pessoas que zombam da nossa fé, essas pessoas em breve perceberão o terrível erro que cometeram, mas aí já será tarde. No próximo slide você vê o segundo apontamento aí sobre o livro de Amós. A grande ênfase de Amós era contra a injustiça social. Esse era o grande mote do profeta. A exploração do pobre, efetuada por um povo que trazia o nome de Deus, e ser povo de Deus não atenua responsabilidades sociais. Pelo contrário, as aumenta e não nos isenta de prestarmos conta dos nossos erros. Então, não apenas questões morais são importantes, questões espirituais, mas também Deus leva em conta a justiça social. Não a justiça social fake, de aparência. É o cara que tira foto de celular para poder dar uma esmola. Não é isso. Entendeu? Isso não é justiça social. Isso aí é você pagar de bom moço, né? Você ser hipócrita, pagando de bom moço. Não é isso que Deus abençoa. Deus abençoa a justiça social real, de verdade. Não é só a justiça social propagada pela mídia, mas a justiça social de verdade, quando você se importa com as pessoas menos afortunadas, né? E você quer pensar na pessoa de modo holístico. Holístico quer dizer completo, né? Total, abrangendo a pessoa toda. E não apenas dando, sei lá, um sopão no fim de semana, de vez em quando, ou na época de Natal, né? Como se a pessoa morador de rua só sentisse fome no Natal, entendeu? Sente fome também no restante dos dias do ano. No próximo slide aí você vai ver o terceiro destaque. Amós fala do dia do Senhor,
como um dia de trevas, assim como também falou Joel, que nós já vimos aqui, não é? No livro de Obadias, aqui já mudamos agora o livro, já é análise e comentários, né, do livro de Obadias. O início de toda a rixa entre Judá e Edom foi um problema familiar, de preferência na casa de servos de Deus, que foi o que aconteceu lá entre Esaú e Jacó. Em muitas ocasiões também, nós enfrentamos problemas sérios em nosso futuro, porque lá atrás não soubemos administrar rixas e relacionamentos familiares, até mesmo relacionamentos entre irmãos, né, da igreja, de amigos próximos, enfim, né? A Bíblia já diz, né, que aqueles que têm muitos amigos podem passar por problemas, né, enfrentam dificuldades por terem uma multidão de amigos, né? A música de Roberto Carlos, enfim, é antibíblica, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, não é bíblico isso. Na verdade, amigos mais achegados do que irmãos, não é? Então, você pode até ter muitos amigos sociais, mas amigos mesmo, de verdade, que na hora da prova, eles vão trazer sobre você algum tipo de ajuda real, esses são poucos, né? São para esses que você pode, de verdade, ter liberdade para abrir o coração. E não é para qualquer um, né? Essa multidão de amigos, acredite em mim, essa multidão de amigos não quer saber dos seus problemas, entendeu? Os amigos mais íntimos, mais pessoais, eles sim, estão interessados nas suas dificuldades. Bom, muito bem. Próximo slide aqui, você vai ver o quinto destaque. Em Obadias, os fatos e as aparências das coisas não são a única realidade para os que creem no Senhor. Judá mais tarde seria restaurado e Edom seria destruído. Agora, focando aqui, né, a mensagem de Obadias, que é do povo de Edom, que estava zombando de Israel quando ele foi invadido pela Babilônia. Tá? Aliás, zombando de Judá, né, quando foram invadidos pela Babilônia. Então, a gente percebe aqui que o próprio Deus não estava dando respaldo a esse tipo de atitude pagã, de um povo pagão, né, o povo de Edom. Tá? Então, contemplar a desgraça de Judá era terrível para Obadias. Ele vê o seu próprio povo sofrendo, sendo levado cativo. Porém, mais terrível ainda, era constatar a aparente vitória do ímpio. Isso também trazia uma opressão a mais ao coração de Obadias. Ele tanto vê o povo de Deus sendo humilhado, quanto também vê os ímpios sendo aparentemente exaltados. Tá? Esse é o dilema humano, né, de um modo geral. Deus, contudo, não é amoral, e vem anunciando a justiça que ele próprio faria, né? A justiça que o próprio Deus faria, trazendo juízo contra Edom e também colocando Judá novamente na condição, né, de servo protegido por Deus e abençoado. Essa é a fidelidade do nosso Deus. Bom, em nosso próximo slide, você vai ver aí agora a parte final dos nossos destaques, né? Vamos ver aqui como Cristo aparece ou pode ser percebido, ainda que de modo indireto, nos livros de Amós e Obadias. Então, no livro de Amós, como é que Cristo aparece? Como aconteceu com Amós, acontece também em todos os tempos. E aqui a gente percebe o anúncio do juízo que vem contra aqueles que são os falsos profetas, que não gostam de receber uma palavra de condenação, de juízo contra si próprio, né? Ninguém gosta de saber que ele está desagradando a Deus, que de fato é quem nos interessa agradar, né? Então, esse é um problema que Amós enfrentou, e também foi um problema que Jesus, ao longo de sua vida, também enfrentou. Ele foi perseguido pelos religiosos da sua época. Ele foi perseguido duramente, foi criticado, e, inclusive, ele teve alguns embates que ficaram para a história, a ponto até da gente criar essa repulsa contra os fariseus, de um modo geral, né? Os fariseus eram os doutores da lei, sim, assim como os saduceus, e assim como, né, aqueles que serviam no templo, mas os saduceus eram ainda piores, que ao menos os fariseus estavam no meio do povo.
enquanto que os saduceus ficavam na sua casta, nas suas torres de marfim, cuidando do templo, sem contato praticamente nenhum com a multidão. Não é? Ao menos os fariseus queriam estar atuando perto do povo. E Jesus estava muito próximo do modo de pensar fariseu. As doutrinas que Jesus ensinava estavam mais próximas das doutrinas farisaicas do que das saducaicas. Não é? É emblemático, inclusive, aquela passagem que Jesus diz que os saduceus erravam por não conhecer nem a Deus, nem o poder de Deus, e nem as Escrituras, porque eles estavam negando a ressurreição dos mortos. Não é? Então, o embate de Jesus era mais com os fariseus, por causa de um grupo específico de fariseus que eram hipócritas, e por eles estarem muito próximos do povo, e Jesus também, Jesus estava mais próximo deles, e, portanto, se embatia mais com eles. E os saduceus ficavam lá isolados, né, no templo, sem quererem, como diria o Chaves, né, na verdade, Dona Florinda, né, sem querendo se misturar com a gentalha. Entendeu? E estava, então, Jesus ali, na verdade, querendo consertar tudo o que precisava se consertar lá na sua época, não dando muita ideia também, né, para essas regras sociais que são até rígidas, né, como tinha na época, e também as regras sociais que nós até seguimos hoje. Né? Jesus quebrava tabus, e esse era um tabu que ele quebrou também, né? De estar se batendo contra os tais líderes religiosos, doutores da lei, os sabe-tudos, né, da religião. Então Jesus se embatia com eles por causa disso, porque ele queria trazê-los para o prumo, queria consertá-los, né? E não ligava para esse tipo de opinião pública que podiam ter contra ele. Ok? Claro que ele pagou um preço alto por isso, mas era o certo a fazer. Né? Nem sempre o certo a fazer, na verdade, quase nunca o certo a fazer é aceito pela maioria. Né? As pessoas zombam, as pessoas perseguem, as pessoas criticam, as pessoas cancelam. No próximo slide, você vai ver aí Cristo em Obadias. Então, sem Amós. O ponto-chave que nos liga a Cristo é o fato de Cristo ter sido rejeitado pelos religiosos da época, assim como Amós foi. Em Obadias, Jesus é quem reinará de modo final, de modo completo, total e final. Não é? Em Lucas, lemos que Jesus é chamado Filho do Altíssimo e que o Pai lhe deu o trono de Davi para que reine eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, se Obadias mostra o reino final de Deus sobre todas as nações, inclusive trazendo juízo sobre povos pagãos que zombavam de Israel, agora nós temos Jesus assumindo esse papel também de ser esse justo juiz no juízo final, certo? Que trará também esse juízo para as nações ímpias contrárias ao Senhor, tá bom? No próximo slide, que é o nosso último, você vê a Bíblia Sagrada, a nossa fonte, e o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Muito bem, hoje não temos o nosso rock, temos sim, né? O rock 2, o rock substituto, ele estará nos ajudando se você tiver pergunta. Então, já levantaram a mão ali, então vamos fazer a pergunta, vamos tentar ajudar aí, vamos lá. Pastor Davidson, é interessante você explicar para a congregação a menção que você fez na semana passada do Dia do Senhor e hoje novamente, né? Afinal de contas, o Dia do Senhor, ele tem conotações negativas, de juízo, de derramamento da ira do Senhor, do cálice da ira, que é inclusive uma imagem bíblica, ou o Dia do Senhor, ele é positivo, identificado com o dia da redenção, o dia do grande encontro da humanidade com o Senhor. Depende do lado que você estiver, né? Se você estiver do lado certo, o lado de quem serve a Deus, o dia do Senhor é o dia da sua redenção, é o dia da sua vitória. Você, na verdade, ora para que esse dia chegue logo, não é? Para que você esteja de uma vez por todas com o Senhor. Eu costumo, inclusive, dizer que a morte para o servo de Deus é uma serva, né? Não é o bicho-papão, monstro, né, do Lago Ness. Não. A morte é uma serva, porque ela vai te possibilitar
estar logo direto com Deus, sem empecilhos, sem o pecado mais te atrapalhando, não é? Mas esse é o problema, né? Ninguém quer morrer agora, ninguém quer partir agora. Mas se você fosse espiritual, né? Se você já fosse um anjo aí com asas aí para voar, você já queria estar com o Senhor, independente do preço que fosse pagar para estar com Ele, né? Mas, enfim, enquanto o Senhor ainda nos dá a vida, que a gente possa aproveitar essa vida para servir a Ele, né? E para glorificar o nome de Deus. Então, se você está do lado certo, do lado de quem serve a Deus, o dia do juízo de Deus, seja o juízo temporário ou o juízo final, ele é bênção para você. Você não precisa temer esse dia. Quem vai tremer na base são os ímpios. São aqueles que não servem a Deus. Aqueles que servem ao diabo diretamente ou indiretamente. Aqueles que fazem objeções contra Deus, né? Que fazem obstáculos contra, inclusive, o povo de Deus. Aqueles até que perseguem o povo de Deus. Esse sim tem muito motivo para tremer na base quando o dia do juízo final chegar. Tá bom? Nosso irmão, querido, fala aí. Tá ligado? Ah, tá bem. No caso, a região onde fica a montanha é mesmo a Jordânia? O Monte Seir, é isso mesmo? É o Como? país, a região onde ficava o Monte Seir hoje é o país chamado Jordânia? Sim, Jordânia, sim. E Amon e Moabe são muito perto? Só naquelas cercarias ali. Eu teria que consultar um mapa bíblico, né, para poder confirmar para você. Mas é naquela região, sim. Ainda hoje, essas regiões existem, né? Não com esse nome, né? Mas a Jordânia é uma região que existe. Tem a Síria também, que existe hoje. Todos eles também hoje, ainda hoje, são inimigos de Israel. Entendeu? Então, isso ainda... Aliás, esses povos de hegemonia árabe, esses que são os mais radicais, que são os grupos terroristas, né, lá em Israel, eles querem realmente exterminar Israel da face da terra. Não tem essa de conviver, de respeitar, não. Eles querem acabar com Israel, como antigamente se fazia, entendeu? Como Hitler tentou fazer também na época do nazismo, né? Muito bem. Quer falar, Davi? Diga. Pastor, Edom foi destruída, né? E a gente entende ali que, de fato, é a maldição da descendência de Esaú, né? Correto? Sim. Aí, o que a gente vê ali nesse caso? Porque a gente entende que Israel vai ser restaurada, e seria restaurada, né? E Edom completamente destruído. Então, não haveria a menor possibilidade da redenção por parte dos edomitas, uma vez que existe ali já essa promessa de condenação desde Esaú, essa maldição, né? Como que fica essa questão? Porque... Quando Deus fala, chega com o juízo definitivo, dizendo que não há mais como recorrer, é porque todas as oportunidades já foram dadas. Para Esaú, para Edom também, não saberia precisar para você aqui os períodos históricos corretos, mas, segundo o modus operandi divino, Deus só chega com o juízo final depois que se esgota todas as possibilidades, entendeu? Então, foram dadas possibilidades para Edom ao longo da história, e ele foi sistematicamente rejeitando. É mais ou menos essa ideia do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É essa contínua e perseverante não aceitação e rejeição da ação de Deus na vida de uma pessoa. Não é? Então, você é abençoado por Deus de alguma forma. Então, você vê alguém perto de você que é muito abençoado por Deus, e você mesmo assim fica zombando da fé dessa pessoa, mesmo assim você fica negando a ação de Deus, mesmo assim você fica atribuindo ao diabo algum tipo de ação que é claramente, notoriamente divina. Tudo isso é blasfêmia contra o Espírito, tudo isso se aplica a esse pecado imperdoável, entendeu? Portanto, esse é o pecado dos pecados, é o suprassumo dos pecados, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E daí você percebe que Deus foi dando, paulatinamente, né? Foi dando todo tipo de chances para conversão, para arrependimento,
Mas se há uma negação contínua, chega uma hora que Deus diz, basta, não dá mais para tolerar, já chegou no nível altamente perigoso, né, do pecado, de impiedade. Então Deus mandou o dilúvio, Deus mandou a destruição para Sodoma e Gomorra, Deus mandou também a destruição para Edom. Tá bom? Muito bem. Oi, diga. Pastor, a gente vê assim ao longo da Bíblia ali, todos os profetas que Deus levantou no meio do povo dele, na verdade o que Deus estava querendo ali não era que se cumprisse aquelas profecias, mas Ele mandou as profecias para que o povo pudesse se redimir. Quando tinha tempo lá atrás, sim. Sim, quando tinha tempo. O Obadias já não tinha mais, não tinha mais. E não fosse cumprido aquela profecia, para que o povo tivesse esse tempo para que ele pudesse fazer isso. Então a gente tem ali, conforme o Davi falou, a gente tem essa questão de Esaú lá e que vem essa maldição e tudo isso que Deus já tinha dito. E o povo de Edom, ele vem, embora advertido de muita coisa, ele não deu ouvidos e continuou vivendo a vida que eles queriam viver, enfim. E aí veio juízo sobre eles. Mas se durante essa caminhada que Edom teve, esse tempo que ele teve, quando outros profetas vieram e profetizaram contra eles, eles ainda assim tivessem se redimido e tivessem... Haveria chance de, claro. Perfeito. Então, ainda que, com tudo que aconteceu com Esaú, se o povo de Edom haveria perdão, claro. Haveria perdão. Com certeza. Com certeza. Obrigada. Entendeu? Em Obadias já não dava mais tempo. O juízo já estava às portas, Deus já havia decretado. Não tem como, né? Em Obadias já não dava mais tempo. Antes de Obadias, daria. Porque Obadias foi aquele profeta que selou o destino final de Edom. Entendeu? Oi? A profecia tem esse caráter, né, do anúncio de um juízo iminente, mas havendo... Pode ser reversível ou não. Havendo arrependimento, exato, não significa que aquela cena trágica isso vai acontecer, dependerá da resposta que o povo vai dar à profecia, né? O profeta Jonas, que ainda vamos estudar, trata disso. Deus decretou inicialmente a destruição de Nínive, caso Nínive não se arrependesse. Nínive, na época, se arrependeu. E a prova de que o arrependimento foi sincero é que Deus esteve cancelando o juízo naquela época e Jonas ficou, por causa disso. A gente vai estudar Jonas ainda. Mas o que acontece? Depois de um tempo, Nínive voltou a pecar. É como se a geração seguinte estivesse esquecido quase que a gente morre aqui, mas esqueceu, aí já era. Nínive também foi destruída mais à frente. No final das contas, Jonas também tinha uma parcela de razão, não é? Mas o fato é que Deus ele vai esticando, vai dando corda, melhor dizendo, né, até chegar ao limite. Mas até chegar ao limite ele vai avisando. Eu vou destruir, cuidado, escolhe a vida não a morte, olha lá. Vai avisando. Se você fizer o vídeo de mercador, quando chegar lá na frente, quando não tiver mais para onde ir, aí, meu chapa, já era, entendeu? A graça de Deus, ela nos abençoa, ela é grande. Para nós que estamos em Cristo, a graça de Deus já nos alcançou, já nos perdoou, mas ainda assim, não brinque com fogo. Deus é fogo consumidor. Não brinque com fogo, senão você vai acabar se queimando. E não é o fogo do Espírito Santo, não. Não é o fogo bom, não. É o fogo que você não vai gostar de experimentar. Tá bom? Deus é fogo consumidor mesmo e Ele também trata os seus servos, inclusive, com dureza, quando é necessário pesar a mão. Tá bom? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Tudo tranquilo? Muito bem. Vamos orar então, encerrando a nossa aula de hoje. Pai, exaltamos a Ti por tudo. Agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de Te servir, de Te engrandecer. Fala conosco ainda, ó Pai, com a lição de hoje. Trata conosco. Assim nós Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.
Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.